Olá, boa noite. Está no ar mais um Diálogos Adumbi. Eu sou Camila Piacese e este programa é uma parceria da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília com a TV Comunitária. E hoje nós temos aquela série de 3 entrevistas com as chapas participantes das eleições do ANDES, Sindicato Nacional, para o biênio de 2023 e 2025. A ordem das entrevistas foi estabelecida por meio de sorteio na Comissão Eleitoral Local da ADUMB, seção sindical. A primeira entrevista foi com a chapa 1, Andes pela base, ousadia para sonhar, coragem para lutar. A segunda entrevista foi com a chapa 3, Renova Andes, e hoje nós vamos conversar com o candidato da chapa 2, Andes, Sindicato Nacional, Classista e de Luta. A eleição do Andes, que vai definir a nova diretoria do Sindicato Nacional, acontece nos dias 10 e 11 de maio, nas universidades federais e estaduais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica de todo o país. Se você é professor ou professor da Universidade de Brasília e é filiado ou filiada ao sindicato, você pode participar das eleições e fortalecer a luta sindical. Acesse o site da ADUMB, seção sindical, o endereço é o seguinte, adumb.org, e confira se está apto ou apta para votar. Lá no site você também encontra todas as informações para participar deste processo eleitoral. Para começar, nós vamos receber o candidato André Guimarães, que ele é o presidente da chapa 2, classista e de luta, coragem para lutar. André Guimarães, seja muito bem-vindo aqui à TV Comunitária, ao Diálogos Adumbi. Olá, Camila, boa noite. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de dialogar com a parte da nossa categoria filiada ao Andes Sindicato Nacional via ADUMB, uma sessão sindical histórica no Andes Sindicato Nacional, é, que, junto com toda a categoria docente no Brasil, enfrentou grandes lutas, né, neste país, em defesa da nossa categoria, em defesa das liberdades democráticas, em defesa da própria universidade e educação pública. Começar bem o programa, fale mais quem é você, conte um pouquinho da sua história, onde você é professor, a matéria que você leciona, um pouquinho também da luta, um pouquinho da história de como você entrou nessa luta sindical. Perfeito. Eu sou um homem pardo, de 45 anos, tenho 1,71 m, tenho cabelos ondulados na altura do ombro, é, é, barba e olhos e cabelos pretos. Estou aqui com uma camisa branca. A minha origem, eu sou paraense, sou de uma cidade chamada Breves, que fica na Ilha do Marajó, e uma das regiões mais pobres, né? Com maiores problemas sociais deste país. Região que concentra em muitos municípios os piores índices de desenvolvimento humano do país. Sou professor na Universidade Federal do Amapá, né, desde 2004, na matéria de política educacional. Na universidade atuo vinculado ao curso de licenciatura em pedagogia com esta matéria e em outras licenciaturas que têm este componente. Também sou professor no programa de pós-graduação em educação aqui nesta universidade, na Universidade Federal do Amapá. Este programa que foi criado muito recentemente, em 2017, expressando exatamente é, a desigualdade regional e a desigualdade na distribuição do acesso à educação nesse país também. Nós fomos o último estado do país a ter um programa de pós-graduação em educação, e isso se deu muito em função do compromisso militante acadêmico de um conjunto de docentes, entre os quais eu, né, que ousamos acreditar na necessidade de ter um programa comprometido com a educação pública, comprometido com o desenvolvimento local, comprometido com as políticas de ações afirmativas para que se garanta uma universidade exatamente que cumpra a sua função social. Minha trajetória no movimento sindical, ela inicia na educação básica, ainda em breves, como professor da rede municipal, onde
logo que concluí o curso de pedagogia, a partir de um projeto de interiorização da UFPA, né, e é bom frisar isso, foi a partir deste programa de interiorização da UFPA, que é uma instituição pioneira nesse processo de levar o acesso à educação superior para o interior do Estado, que eu tive a oportunidade de cursar pedagogia, e logo que concluí, fui contratado temporariamente, ali em 1997, era uma luta muito grande pela, pela realização de concursos públicos, e mesmo temporariamente tive envolvimento com o movimento sindical, né, como base inicialmente, depois direção do Sindicato dos Professores da Educação Básica no Pará. E em 2004, a partir do concurso da Unifap, logo que entrei, assim que tive o meu SIAP, a minha matrícula SIAP, procurei a seção sindical para me sindicalizar. E desde então tenho atuado no movimento local e no movimento nacional, seja como base, seja como direção. Já fui presidente e secretário da seção sindical aqui na Universidade Federal do Amapá, e estive em 2 gestões do ANDE Sindicato Nacional, na condição de vice-presidente regional Norte 2, né, na gestão exatamente de 2008, 2010, e 2014 e 2016. Parabéns. E na avaliação da chapa, qual a contribuição do Andes-SN para a organização em luta da classe trabalhadora na presente conjuntura? Um dos pontos fundamentais para a nossa chapa, e exatamente esse é o sentido, inclusive, do nome atribuído à mesma: Andes, Sindicato Nacional, Classista e de Luta. Primeiro, é a reafirmação do Andes como um sindicato e não uma federação, e com uma concepção sindical que rejeita a tendência em curso de apassivamento das organizações sindicais, mas ter uma concepção de um sindicato que se fundamenta na autonomia e na independência, seja perante a partidos, governos e administrações. E essa concepção de organização sindical, exatamente por ser classista, precisa ser de luta. E na nossa leitura, né, há necessidade no próximo período, ainda que nós tenhamos, a partir da última eleição presidencial, tido uma grande vitória na derrota da extrema-direita, do fascismo, mas é preciso ter um sindicato que se mantenha firme na defesa das liberdades democráticas, mas sem abdicar da sua autonomia, sem abdicar da sua concepção classista, de unidade da categoria, mas a articulação também unitária com o conjunto de outras entidades do serviço público e da classe trabalhadora e movimentos sociais e populares em geral. E quais as ações principais do Andes-SN para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão nas IES, quanto à necessidade de recomposição e ampliação do orçamento? Bem, primeiro, nós tivemos no último período, de 2016 para cá, um momento de muita redução orçamentária, corte nos orçamentos da educação e das universidades e institutos federais, mas que também tem rebatimento nas instituições estaduais e municipais. Ainda que esse processo, e isso é importante a gente frisar, ele tenha maior intensidade a partir de 2016, a origem dele em âmbito federal não está em 16. Entre 2013 e 2014, a gente já experimentou cortes orçamentários no financiamento da educação, da ciência e da tecnologia no Brasil. Em 2015, nós tivemos uma grande greve, né, em período temporal do Andes Sindicato Nacional, e era uma greve que lutava pela recuperação da nossa carreira, que havia sido totalmente desestruturada em 2012, pela recomposição das nossas perdas salariais, e no processo grevista foi incorporada uma outra pauta que era exatamente contra os cortes no orçamento das universidades e institutos federais. A lógica desse processo, isso é importante a gente colocar aqui, tem relação direta
com a disputa do fundo público no Estado brasileiro. Há estudos que indicam, né, que 45%, 40% a 45% em média do orçamento público, do orçamento federal, vai para juros, amortizações e a rolagem da dívida pública. Essa é a origem do problema. Essa é a origem do problema que fez com que, a partir de 2015, num contexto de aprofundamento de crise econômica, se reduzisse o orçamento das políticas sociais, entre as quais a educação, 2013, 14 e 15. E essa política de privilegiar a utilização do fundo público para a dívida pública, ela é o cerne da emenda constitucional 95. Então, eu diria que um grande desafio da nossa categoria, e isso só é possível em articulação com outros setores, é a revogação da emenda constitucional 95. E esse foi um compromisso, inclusive, expresso, tá, na campanha eleitoral do atual presidente, da frente, Lula-Alckmin, mas que hoje o que a gente vê é que, na verdade, se tenta lubridiar a revogação com o chamado arcabouço fiscal, que, na verdade, mantém a mesma lógica. Na prática, é um calabouço fiscal. Mantém a mesma lógica de contingenciamento do orçamento público para as políticas sociais, né, com uma perspectiva de crescimento muito limitada, isso se houver crescimento geral na arrecadação, mas mantendo um controle dos gastos sociais para privilegiar o pagamento de juros e amortização da dívida pública, a destinação do fundo público diretamente para o capital. Esse é um elemento central da nossa luta para a recomposição do orçamento das instituições. E essa luta não é só da educação, ela é uma luta que envolve o conjunto da nossa classe por todas as políticas e direitos, entre as quais os direitos previdenciários. E, André, qual a posição da chapa quanto às temáticas e opressões de raça, etnia, território, gênero, sexualidades e quanto ao capacitismo na categoria docente das IES e na classe trabalhadora como um todo? Perfeito. Essa é uma questão fundamental, né? E no nosso programa, né, que se estrutura em 8 eixos, e essa temática ela está transversalizada, e transversalizada no sentido de que ela está presente em todos os eixos, porque para nós, da Chapa 2, a luta contra a exploração é a mesma luta contra as opressões. Não é possível a gente considerar a nossa unidade de classe sem considerar a diversidade, inclusive como se dá o processo de exploração com as diferenças regionais, territoriais, com as diferenças étnicas, com as diferenças etárias, com as diferenças de gênero, com as diferenças de sexualidade. Tá? E um dos eixos é exatamente a política de combate às opressões. Desse eixo, centralmente, a gente traz as nossas propostas de forma mais sólida, considerando que essa temática, essa questão é orgânica, né, da exploração. A luta contra a exploração é a luta contra as opressões, são lutas organicamente vinculadas. O racismo no Brasil, o capacitismo, a LGBTQIA+fobia, o machismo, são estruturantes da nossa formação social e econômica, assim como a exploração capitalista. E esse processo, para mim, particularmente, aí trazendo no debate da desigualdade e da exploração desigual desse país, do desenvolvimento desigual que é combinado, para alguém como eu, que vem de uma região extremamente periférica do estado do Pará, que está num estado extremamente periférico, que quando a gente sai para ver os problemas das grandes universidades e vê que são problemas que são seríssimos, mas que nós, nas pequenas universidades, na periferia desse país, enfrentamos problemas muito maiores mesmo, exatamente expressando essa desigualdade. Essa problemática também tem, quando a gente trata da questão de gênero, é preciso perceber que as mulheres têm condições, seja no âmbito do trabalho docente, seja da classe trabalhadora em geral, têm condições muito mais precarizadas e intensificadas da exploração da sua força de trabalho ou de exclusão do próprio mundo do trabalho no sentido mais formal. Então, para a gente,
não há indissociabilidade entre tais lutas. Por isso que no nosso programa a gente defende a luta pelas políticas, pela ampliação das ações afirmativas, a gente defende a reserva de vagas para negros e negras, pretos e pretas, indígenas, para a população LGBTQIAP+, para as pessoas com deficiência, tanto no acesso à graduação quanto à pós-graduação, quanto em concursos públicos. É fundamental a gente perceber, entender que a superação desse processo só se dá a partir de um fortalecimento do polo público, que aí tem relação com a questão anteriormente apontada, que é exatamente da lógica instituída de valorização do capital. Quem mais sofre com esse processo é exatamente aqueles e aquelas que estiveram historicamente excluídos do acesso às políticas sociais, ao trabalho, à renda, à vida digna. A chapa, existem outras prioridades de ação do Andes-SN para a próxima gestão? Tem um elemento fundamental que a gente já tocou aqui, é essa articulação entre a luta mais específica da nossa categoria com a luta mais ampla do conjunto da classe trabalhadora, dos serviços públicos federais. E aí eu queria pegar aqui um ponto mais específico da categoria. Nós estamos com uma defasagem salarial dos últimos anos, isso é importante colocar, acima de 27%. Tivemos assinado recentemente um acordo com o conjunto dos servidores públicos federais que repõe a partir deste mês, ou seja, já há 4 meses em que a gente não tem reposição, a partir desse mês apenas 9%, que vai dar uma média anual de 6%, que vai ficar abaixo da inflação do último ano, dos últimos 12 meses. E não conseguimos arrancar do governo, e aí na nossa leitura faltou maior autonomia e mobilização por parte das entidades em pressionar o governo para que tivesse, no mínimo, o reconhecimento dos 27% e que garantisse a isonomia, né, nesse reajuste, tá? O que não foi garantido. Por exemplo, o auxílio alimentação já excluiu grande parte da nossa categoria, e de sindicalizados e sindicalizadas doantes, que são os aposentados, e o reajuste vai atingir de forma diferenciada quem está aposentado também. Nem todos terão os 9%. E esse processo se articula outra dimensão que é fundamental, que diz respeito à nossa carreira. Tá? E é importante a gente falar isso. As greves de 2015, 2012, que foram 2 greves fortes do Andes Sindicato Nacional, elas foram greves que tinham como fundamento a estruturação ou reestruturação da carreira docente, garantindo sempre paridade e isonomia. O que a gente percebeu foi exatamente o inverso, uma desestruturação completa da carreira. Então, esse é um ponto fundamental, um compromisso da Chapa 2, a luta pela garantia da estruturação da nossa carreira, e junto a esse processo de estruturação da nossa carreira, tem exatamente articular essa luta no âmbito das instituições federais ao que acontece no âmbito das redes estaduais, nas universidades estaduais. Em muitas universidades estaduais brasileiras, não se tem ainda uma carreira que garanta progressão, que reconheça pagamento conforme titulação, que valorize a dedicação exclusiva, que garanta como regime principal da universidade o regime de trabalho de dedicação exclusiva, que garantam a reposição. Hoje, 8 de maio, começou uma fortíssima greve da estadual, dos docentes da Estadual de Londrina, a qual a gente se solidariza e dizer que essa luta é nossa. E essa luta mais geral da estruturação da carreira envolve também um embate local nas universidades, nos institutos federais, que impedem, né, exatamente a garantia do nosso direito à progressão. Tá? Hoje, muitas universidades, o UFRJ é um exemplo, a UNIR, outro exemplo, tem impedido com que os docentes possam fazer jus às suas progressões quando cumprem o interstício de tempo de serviço. Há uma instrução normativa do governo federal que impede que docentes que
saíram para fazer mestrado e doutorado recebam no seu retorno, ainda que apresentem a documentação da conclusão, a documentação de que já entregou a tese, a dissertação, a tese em sua versão final, que aguarda apenas a emissão do diploma, impedem que recebam como doutor. Exatamente por quê? Porque a instrução normativa diz que tem que ser a partir da apresentação do diploma. E o docente é penalizado da burocracia pelo trâmite da emissão do diploma, o que não faz o menor sentido, porque quando o diploma é emitido, consta no diploma a data da defesa. Então, o professor, a professora tem sido lesado desse processo. No âmbito da carreira EBTT, da educação básica, técnica e tecnológica, esse processo é ainda mais grave. Hoje há muitos impedimentos, tanto nos colégios de aplicação, quanto nos institutos e nos Cefetes, há muito impedimento para que os docentes possam, inclusive, sair para a titulação. Em muitos casos, aqui, por exemplo, no Instituto Federal do Amapá, eu digo aqui porque eu estou em Macapá, é via edital de seleção para quem vai sair. Sabe? Os professores têm que fazer a pós-graduação trabalhando. E soma-se a isso uma portaria instituída, que é a 983, que ampliou a carga horária de ensino. A LDB fala que o mínimo das atividades de ensino é 8 horas na educação superior para quem está. E na EBTT, mesmo estando na educação superior, ou na básica, o que para a gente também deveria se aplicar o parâmetro do que estabelece a legislação, exatamente porque se entende que são instituições que desenvolvem ensino, pesquisa e extensão, a carga horária mínima de ensino na rede BTT, ela é de 14 horas por esta portaria, 14 horas mínimas de atividade de ensino, inviabilizando outras atividades fundamentais para a função social dessas instituições e pesquisa e qualificação do quadro docente. Sim. André, agora vamos falar um pouquinho sobre a chapa. A composição, quantas pessoas tem e como é que surgiu essa composição? Camila, esta é uma pergunta para a gente também fundamental, porque o conjunto das chapas, né, sempre apontam que a chapa expressa o que é a diversidade da nossa categoria. A nossa chapa, com muita honra, o processo de construção dela foi extremamente democrático. E os nossos critérios de participação, por exemplo, eu represento, né, esse conjunto de 83 companheiros, são 83 nomes, 11 do que chama de diretoria nacional, que ocupa a função só na nacional, mais 6 diretores por regional de 12 regionais. Em cada regional, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário e secretária, primeira e segunda tesouraria. E essa composição, para nós, ela sempre se pautou pela representatividade da nossa base, uma representatividade militante. Então, que expressasse docentes da ativa e aposentados, que representasse a paridade de gênero, e a nossa chapa vai além do que é a paridade, né? Inclusive, estatutariamente, né? Nós deveríamos, cada chapa tem que cumprir, no grupo dos 11, nesses dos diretores nacionais, tem que cumprir de ter 6 mulheres. No nosso caso, a gente vai além desse mínimo estabelecido, exatamente por entender que deveria ter uma maior representação de mulheres na nossa composição. Então, é representativa de mulheres, é representativa de LGBTQIAP+, é representativo, nós temos docentes com deficiência, nós temos uma companheira que muito nos orgulha, que a gente queria que fosse mais do que isso, mas nós temos uma companheira que é indígena, tá? Que é lá da Universidade Federal de Roraima. Nós temos a única chapa que tem representação das instituições municipais, é a nossa chapa, tá? Então, e também a representação racial, né? É só olhar a composição da chapa que a gente vai perceber que a nossa, sem dúvida, é a chapa mais preta deste antissindicato nacional, não expressa aquilo que nós gostaríamos que expressasse, mas certamente isso é um elemento de compromisso político do que a gente assumiu ao apresentar essa proposta. Nossa composição em nenhum momento tomou como parâmetro qualquer representação por forças políticas. Na verdade, o que acontece hoje com o Andes,
né? Inclusive, esse é um sentido de ser da existência da nossa chapa. Não se trata de nós termos uma posição contrária às pessoas terem vinculações partidárias. Cada docente, como cada cidadão, cidadã individualmente, tem o direito de filiar-se, de militar no partido que quiser. Mas o sindicato não pode ser instrumento de um partido. Uma direção, uma chapa não pode ser composta a partir do que os partidos ou correntes partidárias esperam para a direção, porque isso tem relação direta com a autonomia. O nosso critério nunca foi de força política partidária. O nosso critério foi de representatividade da nossa diversidade, da nossa militância, que tivesse como fundamento os princípios do classismo, da luta contra a exploração, da luta contra as opressões, do fortalecimento do antissindicato nacional e de sua autonomia perante a governos, partidos e administrações. Estamos na sua tela com o programa Diálogos Adumb, especial sobre as eleições do Andes, que acontecem nos dias 10 e 11 de maio nas universidades federais e estaduais, institutos federais e Cefetes de todo o país. Hoje estamos conversando com André Guimarães, que é presidente da Chapa 2. André, a gente tem só mais uns minutinhos aqui, então, para finalizar, eu queria que você falasse rapidamente, mais ou menos em um minuto, como foi sua campanha. Nossa campanha foi muito linda. Hoje, inclusive, aqui, né, a gente teve o último debate e a gente pede para que quem ainda não decidiu ou para quem ainda tem dúvida, que assista o debate entre as três chapas, está na página do Andes, está nos canais das redes sociais do Andes esse debate. Foi uma campanha muito linda desde a origem, sabe? Desde o processo de elaboração, foi um processo de autoformação coletiva, né? Onde cada militante na chapa e apoiador da chapa passou, né, a dedicar-se mais a este sindicato e acreditar que é possível a gente lutar, a gente se reorganizar para colocar o Andes de volta no caminho da autonomia, no caminho da independência, no caminho do classismo. E esse foi um processo em todo o Brasil, né? Obviamente, como eu tenho, além de candidato, eu sou professor, tenho minha carga horária, não fui em todos os estados brasileiros, mas nós tivemos a nossa chapa, a nossa campanha em todos os estados. Uma congregação de militantes históricos do Andes Sindicato Nacional, como Marinalva Oliveira, que foi presidente do Andes, como o Chu, Luiz Henrique Chu, que foi presidente do Andes, Paulo Riso, que não está na chapa, mas é que é um grande apoiador, que é ex-presidente do Andes, e outros companheiros e companheiras como o Jean, como o Bertúlio, como o Gelta, e tantos outros que já estiveram em cargos importantes nas direções nacionais e nas direções das seções sindicais, e junto com isso companheiros que tiveram ingresso recente na universidade, que têm em comum exatamente um elemento que é mobilizador. Nós precisamos lutar para garantir condições de trabalho, salário, nossa carreira, nossa aposentadoria, para que a gente possa garantir a própria universidade pública. Foi um processo muito rico de autoformação e a gente acredita mesmo que foi um processo também que foi para além de quem está diretamente envolvido, tanto na chapa quanto enquanto apoiadores, mas para o conjunto da nossa categoria, e acredita, e quero aqui finalizar dizendo isso, acredita mesmo que nesta semana, né, depois de amanhã, 10 e 11 de maio, a nossa categoria vai ter o melhor para o Andes Sindicato Nacional, por sua história, pelo seu presente e pelo seu futuro. E isto é, sem dúvida alguma, acreditar e votar na Chapa 2, Andes SN, classista e de luta. André, você quer aí uns 40 segundos para fazer suas considerações finais, já despedir do pessoal? Camila, e toda a categoria aí da Universidade de Brasília, em especial os sindicalizados e sindicalizadas do Andes, Sindicato Nacional. Agradecer muitíssimo. Essa campanha foi também um momento muito da gente fazer o diálogo, um diálogo fraterno, um diálogo amigável, apontando diferenças. É óbvio que tem diferenças, porque se não houvesse diferenças, nós não estaríamos em três chapas, mas essas diferenças não nos colocam como inimigos de forma alguma.
elas nos colocam como defensores do Antissindicato Nacional e, obviamente, as diferenças é quem precisam, nesse caso, definir o que é o melhor para o nosso sindicato. Agradeço muitíssimo e finalizo reiterando, 10 e 11 de maio, vamos votar, Chapa 2, Andes SN, classista e de luta. O meu forte abraço. Agradeço a sua participação aqui no programa Diálogos Adumbe e chega ao fim mais um Diálogos Adumbe. O de hoje foi especial sobre as eleições do Andes, que acontecem nos dias 10 e 11 de maio nas universidades federais, estaduais, institutos federais e Cefetes de todo o país. Hoje nós conversamos com o André Guimarães, que é o presidente da Chapa 2. Muito obrigada pela sua participação, André. E você que está aí, continue na tela da TV Comunitária e até a próxima edição.